Na aula de hoje, nós trataremos sobre a harmonização, educação e a informação no direito do consumidor. Inicialmente, nós vamos falar sobre a harmonização, que está prevista lá no artigo 4º do CDC, onde trata sobre a Política Nacional das Relações de Consumo, que tem por objetivo, o atendimento das necessidades dos consumidores, sendo o respeito à sua dignidade, à saúde, segurança, proteção de seus interesses econômicos, melhoria de sua qualidade de vida, e isso tudo atendendo à harmonia das relações de consumo e os seguintes princípios. Nisso, nós temos o inciso 3, que trata da harmonia dos interesses dos participantes das relações de consumo e uma compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo que se viabilize os princípios nos quais se funda a ordem econômica, lá do artigo 170 da Constituição. E isso tudo sempre com base na boa-fé, nas relações de consumo, o equilíbrio entre consumidores e fornecedores. Então, nós temos aqui, para que haja um equilíbrio, não é só necessário que se proteja a parte mais vulnerável da relação de consumo, mas que haja realmente uma harmonia entre o consumidor e o fornecedor. Com relação à educação no direito do consumidor, nós temos o SNDC, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e ele abrange diversos órgãos, como, por exemplo, os PROCONs, Ministério Público, Delegacias de Defesa do Consumidor, organizações civis, juizados especiais cíveis e a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor. Esses órgãos todos fazem grandes trabalhos de educação no direito do consumidor, como, por exemplo, cartilhas educativas, que muitas vezes são disponibilizadas pelos PROCONs, inclusive na internet, e também várias campanhas de conscientização, no dia tanto do consumidor quanto em épocas de grande consumo, como, por exemplo, nós temos o Black Friday, que é uma época em que há uma relação de consumo muito grande. Diante deste acontecimento, nós temos geralmente campanhas orientando os consumidores sobre as relações de consumo na internet, talvez, quais são os direitos, quais são os deveres também dos fornecedores, entre outros. Sobre as informações no direito do consumidor, ela anda juntamente com os dois temas anteriores, que é a harmonização e a educação. Então, ela também está prevista no artigo 4º do CDC, mas lá no inciso 4, onde ele trata da educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, e com vistas, isso tudo, à melhoria das relações de consumo. E além disso, nós temos também a informação, tratada lá no artigo 6º do CDC, que traz os direitos básicos do consumidor e é um artigo muito importante. Então, ele diz no seu inciso 2, a educação e a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos ou dos serviços, e no inciso 3, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos ou serviços, com especificação correta de quantidade, qualidade, preço, características, composição, entre outros. E tudo isto forma uma grande harmonização que nós precisamos no direito do consumidor. Não só informar bem o consumidor, mas também o fornecedor, para que assim a gente tenha uma boa relação de consumo. Por hoje é só e eu aguardo vocês na próxima aula.